Olá, queridos, tudo bem? Tudo na paz? Deixa eu me consertar aqui na minha velha cadeira. Isso. O cenário não tá lá essas coisas, esse 100%, mas nós vamos fazer nosso vídeo. Hoje, queridos, primeiro graça e paz, que a paz do Senhor esteja com você, com sua família. Hoje estaremos encerrando a terceira parte. Estaremos encerrando sobre Raabe. Já foi lançado o primeiro, o segundo vídeo. E para você que não assistiu, volte lá, assista o primeiro e o segundo vídeo sobre a história de Raabe, aprendendo com Raabe, a prostituta. Desde já eu quero pedir para você, se você não se inscreveu no nosso canal, no canal Daniel Lag, Vivendo a Palavra, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe com alguém. E aperte o sininho das notificações, que é para quando a gente lançar um vídeo novo aqui, você ser notificado. O cenário não está muito bom, vai ficar um pouco escuro, mas a mensagem vai ser falada e com certeza você vai entender. Desta feita eu trouxe aqui na ARC, Josué capítulo 6, versículo 22, que diz assim: Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, tudo quanto tiver, como lhe tendes jurados. Versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, a família do seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. Quando diz, querido, até os dias de hoje, foi o dia que o escritor escreveu esse texto. Tá? Não é que está até hoje, no dia de hoje em Israel, não. Porque tem pessoas que são inimigos da Bíblia que caçam uma coisinha desse tamanho para criticar a Bíblia. Quando o escritor disse que estava até os dias de hoje, foi quando ele escreveu o texto. Então nós fizemos uma pequena maratona sobre a história de Raabe, a meretriz, a prostituta, e como ela acolheu os espias e pediu um favor, uma beneficência da parte dos espias para proteger ela, porque ela sabia que Deus ia tomar a cidade de Jericó. Então aqueles homens disseram para ela, antes de sair, antes de ser despedido por ela, disse: olha, você vai ficar aqui onde você está morando e tudo quanto você tiver tem que ficar aqui, porque se tiver alguém fora no dia que a gente voltar para tomar a cidade, a gente não vai ter responsabilidade sobre isso. Agora, se alguém tiver dentro, aqui, dentro da sua casa, e só lembrando, queridos, Raabe morava em cima do muro, a casa dela era em cima da muralha, porque no mundo antigo, como eu já falei no vídeo passado, e a Bíblia fala isso também, a história geral também fala isso, que as cidades antigas eram protegidas por muralha, e muralhas muito fortificadas, e Raabe morava em cima desse muro, dessa muralha. Aos espias disseram: quando a gente vir tomar a cidade, tudo que tiver dentro da sua casa, se acontecer alguma coisa, o sangue deles vai cair sobre nós. Agora, se estiver fora, a gente não vai ter responsabilidade sobre isso. E assim Raabe fez. Os espias foram, ela pegou tudo que era dela, seu pai, sua família, e colocou dentro da sua casa. E eles disseram: coloca um cordão vermelho aí, aonde nós vamos sair, que é o sinal de que vocês estão aqui e que esse lugar não vai ser invadido. E assim fizeram. Aí a Bíblia diz que aqueles espias voltaram para Josué, deram o relatório do que tinha acontecido, e Josué concordou com aquele acordo que eles tinham feito. Quando chegou o dia ou o tempo de invadir a cidade, de tomar, de possuir aquela cidade, Deus deu instrução para Josué, para 7 sacerdotes, com 7 trombetas ou 7 cornetas, feita com chifre de carneiro, ia na frente e os sacerdotes iam atrás levando a arca. Deus disse: do primeiro ao 6º dia vocês vão dar uma volta só ao redor da cidade, ou seja, em circular em volta da cidade, uma vez por dia. E assim eles fizeram do primeiro ao 6º dia. No 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. Então o povo de Israel rodeou a cidade 13 vezes ao todo para poder tomar a cidade. Josué disse: olha, não saia durante esses dias,
palavra nenhuma da vossa boca, não conversai com ninguém, não gritai nada. Agora, no dia que eu disser gritai, vocês vão gritar. Agora você imagina, querido, o povo de Israel chegou lá fazendo aquele percurso, circulando em volta da cidade, das muralhas, era uma cidade fortificada. Muitas pessoas, talvez incrédulas, que não conheciam o poder do Deus de Israel e não tinham fé, como Raabe teve, eu sei que eles olhavam e diziam assim, esses aí são uns trouxas, esses aí são os desocupados, eles não têm nada o que fazer. Ou seja, são delinquentes, são débil mental, são doidos fazendo isso. Eles foram a primeira vez, rodearam a cidade e nada aconteceu. Eu sei que alguém olhava lá de cima das muralhas, o povo, a população olhava, as sentinelas mesmo, os vigias da cidade olhavam, e eu sei que pensava assim, são doidos esse povo. O segundo dia também, o terceiro dia. Só que Raabe estava lá dentro da casinha dela, sabendo o que ia acontecer. Porque ela era uma mulher de visão. Então, tem coisa que a gente faz hoje, ordenado por Deus, que as pessoas olham e elas não entendem. Mas Deus sabe. Você sabe do seu projeto, do seu propósito. Raabe estava lá, aparentemente enclausulado, aparentemente presa na sua casinha, mas ela sabia o objetivo maior que iria acontecer. Então, a diferença de Raabe para os outros era que ela olhava e via o pessoal fazendo aquele movimento, ela sabia o que iria acontecer. Porque ela sabia quem era o Deus que ela cria. Os outros não olhavam, ficavam talvez zombando, desdenhando, como diz algum lugar do Brasil. Mas o certo é que no sétimo dia, quando eles deram a sétima volta, que Josué disse assim, gritai, e o povo gritou, a Bíblia diz, a Bíblia afirma categoricamente, diz que a muralha veio abaixo. Toda a muralha veio abaixo, menos o lugar onde Raabe estava morando. Por quê? Porque Deus colocou a mão e toda a muralha ao redor caiu, mas o lugar onde a Raabe estava morando, no lugar onde ela estava habitando, na casa dela, Deus conservou em pé. Deus conservou com saúde todo mundo ali, Deus conservou com vida, Deus conservou intacto. Por quê? Por causa da atitude de uma mulher que resolveu crer em Deus. Você já imaginou, querido, a situação? Imagine o cenário, tudo caiu ao redor. Tudo se destruiu ao redor. Tudo se acabou ao redor. Mas o lugar onde estava Raabe e a sua família, Deus conservou intacto. Ele colocou a mão e nada aconteceu. Por causa da atitude de uma mulher. A fé. Aí eu pergunto, será que nós temos fé suficiente para tudo acabar ao nosso redor e nós continuarmos intactos do mesmo jeito? Não é à toa, querido, como eu já falei, que Raabe está na galeria dos heróis. Lá em Hebreus capítulo 11, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, está a galeria dos heróis. Vai falar um monte de heróis e Raabe está lá. Não é à toa que Tiago também fala de Raabe. Na galeria dos heróis, existem pessoas famosas na Bíblia que não estão lá, e uma é Salomão. O próprio Jesus, eu já falei, a Bíblia fala, o próprio Jesus disse que dos homens nascidos de forma natural, de filho de outro homem, ninguém é maior do que Salomão. Ninguém nessa terra é mais sábio do que Salomão. Só tem um porém, que Salomão não está lá na galeria dos heróis e Raabe está. Por quê? Por causa de atitude de fé no coração. Então Raabe fez todo aquele percurso, acreditou em Deus, confessou, falou o nome original de Deus, as 4 letras sagradas do tetragrama sagrado do nome de Deus, Iud, Re, Vav, Re. São as 4 letras que formam o nome de Deus, o nome sagrado de Deus. É tão sagrado que os judeus em dia eles não falam porque eles não têm certeza da pronúncia. Então eles dizem o nome. Eles não dizem Jeová, eles não dizem Yahvé. Eles não falam porque eles não sabem a pronúncia correta. Então o que eles falam? O nome, Hashem, o Hashem.
E ela falou, ela confessou esse nome na época, disse, porque eu sei que ele é Deus lá em cima no céu e é Deus na terra, e ele vai dar essa terra aqui, e por isso que eu estou fazendo um acordo com vocês. E Raabe, querido, foi tão importante que ela está lá na genealogia do povo de Jesus, lá na genealogia de Jesus, lá no primeiro capítulo de Mateus. No Antigo Testamento, a mulher não aparecia na genealogia. E no primeiro capítulo de Mateus está lá Raabe. Por quê? Porque Raabe casou com um homem chamado Salmão. Foi mãe de um rapaz, de um homem chamado Boaz, que casou com Ruth, que foi pai de Obed. Boaz foi pai de Obed. De Obed nasceu Jessé. E de Jessé nasceu quem? Davi, o maior rei que Israel já viu. Ou seja, e Davi, nós sabemos que Jesus nasceu da descendência de Davi. Jesus nasceu de Davi, no caso, da ascendência, descendência não. Jesus era descendência de Davi, no caso ele nasceu da ascendência, ou seja, ele teve parente seu que foi uma prostituta, uma parente sua que foi prostituta, o próprio Jesus. Mas por causa de uma atitude de fé. Porque uma atitude de fé, Deus move o mundo. Deus move montanha, Deus move muralhas, Deus move o impossível, mas para isso a gente tem que se manter intacto. Porque a fé é o firme fundamento. Por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Firme fundamento. E Raabe teve isso. Raabe teve isso na vida dela. Então eu encerro aqui hoje a terceira parte, dizendo que Raabe foi morar junto com o povo de Deus. Já não era mais a prostituta, não. Agora era a senhora Raabe, a esposa de Salmão, a mãe de Boaz. Por isso que Boaz tratou tão bem Ruth, a moabita, que não fazia parte do povo judeu, que não era mais virgem. Por quê? Porque ele sabia a rejeição que sua mãe tinha enfrentado, os problemas que ela tinha enfrentado. E como ele não queria aquilo para ele, não queria aquilo para os outros, ele tratou bem Ruth. E aí o resto da história os irmãos já sabem. Como foi que Ruth se comportou no meio do povo judeu. Então, que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus continue nos dando o seu amor, da sua graça. E que a gente venha ser crente em Deus mesmo, de uma forma mesmo que a gente venha acreditar que Deus continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. Então compartilhem esse vídeo com alguém, se inscreva no nosso canal Daniel Lago Vivendo da Palavra, aperte o sininho das notificações e ajude esse canal a crescer. E para que essa mensagem chegue longe. É uma mensagem simples, mas eu estou falando da palavra de Deus, a palavra do Eterno Israel. Que Deus nos abençoe, nos encha da sua graça e dê para você um dia de paz para você e para sua família. Porque afinal de contas, operando Deus, quem impedirá? E até o próximo vídeo, permitindo o Deus de Raabe, o Deus de Raabe, o Deus de Israel. Amém.